Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 18 de julho de 2026. Bom dia, família messiânica. Bom dia a todos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela Isonomia TV. Aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Tiveram uma boa noite de descanso? Um sono restaurador? Foi tranquilo? Que bom. Mas as pessoas que por um acaso não tiveram uma noite tão tranquila porque estão purificando, estão com dor, preocupações, ou seja, não fique em casa sozinho. Vem para a igreja, vem receber Jorei, ganhar força, né? Converse com os ministros, com o assistente de ministro, mas venha, não fica parado sozinho, não. Recebendo a luz de Deus, de Meixo Sama, por meio do Jorei, dedicando juntos, a gente vai se fortalecendo e ganha essa força para superar as purificações com mais facilidade. Hoje nós ouvimos a primeira parte do ensinamento A Força da Natureza. Nós ouviremos esse ensinamento durante 3 dias. Como todo ensinamento, ele é fundamental para a gente aprofundar a nossa compreensão sobre a nossa existência mesmo, sobre as leis divinas, né? Que vai nos dar essa força, aumentando essa compreensão, a gente também vai ganhando discernimento, né? Para fazer as escolhas corretas para a nossa vida. Neste ensinamento é muito interessante, porque, primeiramente, Meixo Sama fala sobre a configuração do universo e que, de uma forma bastante resumida, ele disse: a gente, né, pegar todo o universo e resumir, podemos dizer que ele é constituído por 3 elementos: fogo, água e terra. Ele fala: nossa, é só isso? Não, mas isso é a essência de tudo, essa junção. E Mas também ele vem falando, por intermédio, né, da ciência, do desenvolvimento da ciência material, o ser humano foi aos poucos, né, entendendo que para além da matéria visível aqui, palpável, existem outras coisas também, como, por exemplo, o eletromagnetismo. Nós não conseguimos ver o eletromagnetismo por si só, mas nós conseguimos perceber o seu efeito, não é? Quando criança, quem não ficou, assim, impressionado com aquela experiência de um ímã puxando, assim, fazendo mover de longe um clipes ou alguma coisa assim, não é? Nossa, como que isso acontece? Parecia mágico. Mas demorou bastante tempo para o ser humano conseguir explicar, por meio do conhecimento científico, o que estava acontecendo ali. Ele já via aquilo acontecer na frente dele, mas talvez não entendesse muito bem por quê, como era. Mas com muitos séculos de dedicação, a gente consegue hoje explicar o que estava acontecendo e usar isso de uma forma bastante ampliada em diversos campos da nossa vida hoje, não é? Isso aí existem coisas que a gente nem imagina, que a gente usa no dia a dia, não nem sabe que está utilizando, se valendo dessas leis. Mas por que nós estamos falando disso? Porque Meixo Sama está falando da existência do espírito, da importância do espírito, do mundo invisível, que nós não conseguimos ainda explicar por meio da ciência. Mas como hoje, né, predomina o pensamento materialista, e que isso a gente já viu várias vezes, que tem a sua razão de ser, que está dentro do plano divino, foi Deus que permitiu ser assim, mas que agora chegou a hora de mudar, precisamos avançar no nosso pensamento, mas devido ao pensamento materialista, nós não reconhecemos a existência do mundo invisível, do mundo espiritual, da existência de Deus, esse ser que nós chamamos de Deus, né? Tem vários nomes dependendo da cultura, né? Assim que a gente aprende, mas a gente realmente nega. Na verdade, Meixo Sama diz, né, que se tornou praxe, fala assim,
negar o espírito para ser considerado um intelectual. Ou seja, virou, assim, é chique dizer que não acredita em Deus. É chique dizer que você não acredita nessas coisas de mundo invisível. É cool, é descolado, né? É sinal de inteligência. Então parece que, né, se tornou realmente uma condição você dizer que: "Ah, não acredito nessas coisas não". Acontece que se nós observarmos, o efeito está aqui. O efeito, né, do poder de Deus, da força invisível, se manifesta o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Basta a gente observar um pouquinho. Não tem como negar, não é? Então, a gente não sabe, porque Mestre fala assim, a ciência ainda, né? Ele fala assim, ainda, né? Essa força, energia espiritual que Mestre está falando, ele diz assim, ainda não pode ser conhecida por meio da ciência e dos sentidos. Um dia, com muito desenvolvimento da ciência, há de ser reconhecida, porque ela é uma realidade, ela é a própria verdade. E a ciência tem como missão e proposta, é o propósito dela, ela se propõe a descobrir a verdade. E ela faz isso por meio da observação. O problema é que até hoje, tudo que ela não consegue explicar por meio da matéria, ela usa, ela trata como acaso ou descarta. Mas isso há de mudar. Já está mudando, né? A gente sabe disso. Mas um dia ela vai reconhecer. O nosso problema é que quem está sofrendo, quem está vivo aqui neste mundo, precisa de força para resolver os problemas hoje. Hoje, não é? Se alguém tiver com dor, a gente quer se livrar da dor o quanto antes, não é isso? Se a gente está com alguma dificuldade, a gente quer resolver isso o quanto antes, não é? Mas se a gente esperar a ciência material se desenvolver ao ponto de comprovar a ciência, quanto sacrifício, quanta dor, quanto sofrimento, quantas pessoas vão realmente sofrer até lá. É por isso que, por meio da fé, mas não é da fé cega, é simplesmente o que o Meir diz, seja, ele usa a palavra sunal, né? Seja assim, dócil e manso em reconhecer o que está vendo diante dos olhos. Então, quando a gente ministra Jorei a uma pessoa, na hora a gente já percebe a diferença, não é? Alguém que chegou angustiado na nossa frente, pede permissão a Deus, a Meir para canalizar essa energia espiritual que o Meir está falando, que é a luz de Deus, o poder infinito, né? A força absoluta, como a gente observa. Alguma coisa já começa a mudar no semblante da pessoa, não é assim? Então, por isso que quanto mais a gente receber Jorei e ministrar Jorei às pessoas, quanto mais a gente for se aprofundando no estudo dos ensinamentos e colocando eles em práticas, a gente vai constatando essa existência e atuação de Deus e da força do mundo invisível na nossa vida. Todos os nossos relatos de experiência de fé comprovam isso. A experiência do Rodrigo Costa de Souza, do Jorei Center Maracanã, Rio de Janeiro, também comprova isso. Rodrigo, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Uma experiência muito profunda, significativa, né? Que comprova exatamente isso. O Rodrigo, em janeiro de 2025, ele passou por uma situação que ninguém deveria passar. Ele trabalha, né, não sei se ainda trabalha, mas trabalhava, né, no momento como motorista de aplicativo, e ele foi assaltado e teve o seu carro roubado. Graças a Deus, né, Rodrigo, que foi o carro, mas você ficou. Isso primeiro é o mais importante, essa proteção divina. A matéria depois a gente corre atrás, mas ainda bem.
Mas acontece o seguinte, quem passa por uma experiência como essa, fica profundamente marcado. É muito difícil você não viver, esse trauma, né, não ficar um trauma nesse sentido. Essa situação, materialmente falando, ficou pior porque ele não conseguiu, reaver através do seguro o reembolso, né, o valor do carro de volta. Então, veio também a purificação financeira. Mas os resquícios desse trauma também ficou forte. Então toda essa situação, né, gerou nele desencadeou realmente uma crise muito intensa de ansiedade, depressão e insônia. Então, aconteceu em janeiro, em março ele entrou realmente nessa crise. Daí, fez muito bem, procurou o ministro, foi acolhido com muito carinho, com muita sabedoria, e o ministro orientou o quê? A ele ler os ensinamentos de Meixo Sama e a receber 1 hora de jorei. Ele também já dedicava, mas receber todos os dias 1 hora de jorei para ganhar força e superar. Então já logo no início ele começou as práticas, isso é muito importante, quando a gente recebe uma orientação, quando a gente lê um ensinamento, o importante é acatar e praticar. Ele fez isso. Já imediatamente já começou a sentir uma melhora, começou a sentir essa melhora. Alguns meses depois, né, isso foi em junho, né, então 2 meses depois, ele foi convidado a peregrinar ao solo sagrado de Guarapiranga. E aí, aqui vem uma parte muito importante, né, da experiência do Rodrigo, que é a importância de peregrinarmos ao solo sagrado. É fundamental. E a experiência dele me fez lembrar também ensinamento, né, mas o poema de Meixo Sama. O poema 28, que está no livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. Meixo Sama diz assim: estou construindo o protótipo do paraíso para que as pessoas exaustas nele possam descansar serenamente. E é isso, o dia a dia nosso é uma luta constante. Mas o solo sagrado foi construído por Meixo Sama para que todos possam entrar e se revigorar, ganhar força, sair de lá renovado, descansado, iluminado, com força para cumprir a sua missão no dia a dia. Então, por isso é tão bom e é tão importante peregrinarmos sempre ao solo sagrado. Eu já quero aproveitar para convidar a todos que estão em São Paulo, porque agora esse convite precisa que as pessoas estejam aqui, para ir presencialmente esse final de semana ao solo sagrado de Guarapiranga, porque ele está lindo. As cerejeiras estão em plena floração. Então aproveitem, né? A temporada das cerejeiras ela é muito breve, então elas nos mostram mesmo o quanto é importante nós vivermos, né, com muita intensidade e presença a cada momento da nossa vida, né? Então deixa, é só chegar ao solo sagrado, entrar para visitar as cerejeiras. Aí aproveite o final de semana, o dia está bonito, né? São Paulo já esquentou mais um pouquinho também, aproveitem. Mas voltando aqui para a experiência do Rodrigo, né? Então o Rodrigo foi ao solo sagrado, voltou revigorado, né? E ainda mais motivado, determinado. Então continuou firme, dedicando, recebendo jorei, frequentando. Com isso, né, ele conseguiu dormir sem a necessidade de medicação. Ele estava dependendo realmente dos remédios para poder dormir e ele conseguiu. Isso é uma graça, né? Então foi isso que ele diz mesmo, porque isso foi muito significativo, porque ele já estava há meses sem conseguir dormir bem, só dormia à base de remédios. Então, Rodrigo continua bem, está firme, está dedicando bastante. É isso aí, Rodrigo. Vamos lá, compartilhe essa experiência com o maior número de pessoas possível, né? Você já conhece esse caminho, tem essa força, então vamos lá, todos nós também, vamos dedicar bastante
receber, ministrar, orei, ajudar as pessoas a praticar, né, a construir o paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas. Um excelente dia para todo mundo. Muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.